Bom, galera, não sou a mãe de Ná, como eu já tinha falado para vocês em alguns vídeos, mas eu já sabia o que ia acontecer, baseado na maior probabilidade aqui no tempo gráfico diário do Bitcoin. A gente estava de olho nessa cunha ascendente e eu vou mostrar para vocês o que pode causar isso, num geral, no preço do Bitcoin nos próximos dias, tá? Cunha ascendente, como eu falei para vocês, é uma formação que geralmente rompe para baixo e foi o que aconteceu, né, galera? A gente conseguiu ver que isso aqui era a maior probabilidade, ele acabou perdendo o fundo aqui no tempo gráfico diário, deu continuidade de queda e agora a gente está tentando vir retestar essa região aqui dos 25 mil dólares, como eu já havia dito para vocês também, tá? Até já vou deixar marcado aqui pra gente poder usar como referência. Galera, hoje eu vou falar um pouquinho, resumindo, o Bitcoin para vocês, né, que tá tendo bastante volatilidade aqui, não em DXY, nem Nasdaq, nem em SP500, então eu vou focar mais explicando aqui para vocês e a parte fundamentalista da economia lá dos Estados Unidos e o que pode acontecer até o próximo mês, que é muito importante a gente ficar de olho e ficar por dentro das informações mais relevantes do mercado que podem causar um caos, tá? Entre aspas, um fim do mundo, vamos dizer assim, né? Então, vamos lá, rapaziada. O Bitcoin é isso, tá? Então ele acabou rompendo para baixo, já era uma probabilidade, já era o que a gente esperava, então ele acabou fazendo isso aqui. No tempo gráfico semanal, rapaziada, a gente tá vendo esse canalzinho de baixo aqui, ó, que a gente não conseguiu romper essa regiãozinha aqui que pode ser utilizada como resistência, né? Até vou dar uma ajustada aqui para ele ficar um pouquinho mais interessante. Então a gente conseguiu retestar aqui e a gente tá provavelmente vindo retestar a EMA 26 aqui, tá? Que daria confluência com o diário em sobrevenda, que seria a formação de um fundo ascendente no tempo gráfico mensal. E ainda por cima pegaria na EMA 26, tá? Então essa região de 25 mil dólares, que é muito importante para vocês, como eu já tinha dito anteriormente, a gente pode vir retestar. Se caso a gente segurar aqui, a gente deve romper esse canal de baixo aqui para cima, que é a maior probabilidade, tá? Porém, se por um acaso a gente não conseguir segurar nessa região de 25 mil dólares, a gente deve vir retestar o meio do canal. Não segurando no meio do canal, a gente deve vir aqui embaixo, aí em valores muito abaixo, tá? Eu vou ser bem sincero pra vocês, não quero indicar ninguém a fazer isso, não quero induzir ninguém a fazer isso, mas se por um acaso isso acontecer, com certeza eu vou me alavancar o máximo possível para poder comprar criptomoeda no geral, porque isso aqui é oportunidade de muitos e muitos anos. Então, assim, a gente consegue ver que geralmente quando tá todo mundo com muito medo, que ninguém quer comprar, é a melhor hora para comprar, né? Tanto que se a gente tivesse comprado aqui nessa parte dos 15 mil dólares, eu até falei para alguns amigos meus comprarem, eles não compraram, não me escutaram, eles poderiam ter feito aí mais de 100%, né? Olha só, a gente conseguiu fazer 101% aqui em pouquíssimo tempo, né? De novembro até abril. Então, praticamente aí 6 meses a gente conseguiu fazer 100%, isso é mais do que 10 anos de renda fixa praticamente, tá? Porque a gente teria que descontar a inflação e tudo mais. Então esse resultado aqui foi muito interessante. Caso a gente venha aqui embaixo novamente, eu ficaria até feliz, né, para poder comprar mais barato, tá, rapaziada? Então a maior probabilidade é que a gente deva segurar aqui. Se por um acaso a gente não segurar os 25, a gente vem no meio do canal, não segurando no meio do canal, perdendo essa região dos 19 mil dólares, que é muito importante porque seria o nosso fundo ascendente no tempo gráfico mensal, né? Se a gente der uma olhada no tempo gráfico mensal, ele fica mais nítido ainda, então a gente não poderia de forma alguma perder esses 19 mil dólares, que se caso a gente perder, a gente vai retestar valores aqui embaixo, tá? Eu até já tinha dito lá em vídeos muito anteriores que isso poderia acontecer, já que a gente não passou os 36 mil dólares, né? Que seria 0,382 de Fibonacci. Eu gosto de mostrar para vocês as mesmas coisas para vocês conseguirem entender, porque a repetição é o que faz a gente aprender e de fato conseguir entender o que tá acontecendo, né? A gente veio até 0,236, a gente segurou aqui, rompemos, mas não conseguimos dar continuidade até 36 mil dólares. Como a gente não conseguiu, foi o que eu disse para vocês anteriormente. Não passando isso aqui, a gente ainda tinha a probabilidade de queda, tá? Porém, com esse pivô de alta no tempo gráfico mensal, a gente conseguiria se manter aqui caso os 25 mil dólares seja muito importante, tá? Então, galera, se a gente conseguir vir aqui embaixo, aqui nos 9 mil dólares, que seria essas regiões aqui, a gente até vou colocar tempos gráficos um pouquinho maiores aqui, porém em outras corretoras. Essa aqui é o BTC USD, né? Então a gente tem um histórico de preço muito maior. A gente poderia ver o Bitcoin bater essa região aqui dos 12 mil dólares, tá? Que seria o primeiro fundo mais importante do Bitcoin a ser retestado, caso a gente tenha continuidade de queda, tá? E também a gente tem essa região aqui, que pra mim também é uma região muito importante, 10 mil dólares, tá? Então isso aqui daria também confluência com aquela parte inferior do canal no tempo gráfico semanal e mensal, tá, rapaziada? Até vou tirar isso aqui pra não ficar muito bagunçado
reforçado aqui para ficar legal. Então a gente tem que ficar de olho nisso aqui porque é muito importante, tá? Se a gente der uma olhada nessa figura gráfica que eu já tinha mostrado para vocês, a gente acabou perdendo o fundo aqui, né? E agora a gente está retestando como resistência. Se por um acaso a gente conseguir ter continuidade de alta aqui e acabar continuando, né? Voltar a subir, na verdade, a gente precisa passar essa região de 27.200 a 27.500, porque aqui foi suporte, 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 resistência, suporte, e aqui a região de suporte e resistência também. Tá? Então a gente precisaria passar os 27.200 para poder ter maior probabilidade de continuação de alta e nem acabar retestando os 25 mil dólares, tá? Então agora a gente vai falar, rapaziada, do que é muito importante. Isso aqui, resumidamente, é o que eu já tinha mostrado para vocês. A gente está aguardando esses 25 mil dólares, que é 0,382 aqui de Fibonacci, a EMA 26 também, no tempo gráfico semanal. Então a gente tem que ficar de olho para ver se isso aqui vai acontecer ou não, tá? Rapaziada, agora vamos falar de parte fundamentalista em relação aos Estados Unidos e o que está acontecendo por lá, tá? A gente está prestes a ver uma situação muito complicada lá nos Estados Unidos, caso o governo deles lá acabem tomando más decisões, vamos dizer assim, e não subindo o teto de gastos. Subir o teto de gastos não é bom, não é saudável, porém, se caso eles não conseguirem fazer isso, eles vão acabar quebrando. Sim, a maior economia do mundo tem a possibilidade de quebrar. Tá? Então eu vim aqui mostrar para vocês 7, como é que eu posso dizer, cenários de fim do mundo, vamos dizer assim, de apocalipse, na verdade, né? Caso os Estados Unidos não consiga elevar o teto de gastos e não consiga ter dinheiro para poder pagar as contas, e a gente está prestes a ver isso acontecer, porque a gente tem até o dia 1º de junho para ver o que eles vão decidir, né? Eles geralmente deixam para a última hora, então se por um acaso eles não conseguirem elevar o teto de gastos, a gente vai ter problemas muito graves e eu vou mostrar para vocês aqui de forma resumida, tá, rapaziada? Primeiramente, a gente tem que ver que seríamos um crash nas ações, né? Nos mercados tradicionais, a gente teria muita queda nas bolsas americanas e, obviamente, a gente sabe que quando a gente mexe numa bolsa americana, que engloba várias empresas que atuam no mundo inteiro, a gente tem reflexos em outros mercados também, como o mercado asiático, o mercado europeu, o mercado brasileiro, por exemplo, tá? Então a gente pode ver uma queda muito, mas muito grande, muito importante, caso eles não consigam elevar o teto de gastos, tá? Segunda questão, a gente teria uma recessão repentina, né? Então isso aqui seria muito aterrorizante para os mercados no geral, a gente conseguiria ver muitos mercados quebrando, bancos quebrando e tudo mais, então a gente não ia conseguir voltar a respirar a economia, tentar, né, se reerguer novamente. Então é muito importante que a gente consiga subir o teto de gasto dos Estados Unidos, tá? Então a gente teria sim que subir isso aqui para não acontecer essa quebradeira, tá? A gente também teria os trabalhadores federais, que, né, no caso seria o trabalho público, vamos dizer assim, lá nos Estados Unidos, né? Eles iam acabar ficando sem salário, porque não ia ter dinheiro para pagar, porque a máquina ia parar. A máquina ia travar. E por incrível que pareça, os Estados Unidos têm mais de 30 trilhões de dólares de dívida. Então isso é muito preocupante, porque é muito, mas muito dinheiro, tá? Só para vocês terem noção o quanto isso é perigoso, né? O quanto isso é preocupante para a economia não só americana, relembrando, né? Como para o mundo inteiro. Senão a gente teria cenários parecidos com o de 2008. Então ia ser muito preocupante, com certeza, tá? Então a gente também teria aqui as pessoas acabarem, né, de deixar de receber os seus salários também na área de saúde americana, né, e no caso a aposentadoria também. Então a gente não poderia dar continuidade nisso aqui, porque como eu falei, seria várias coisas que iam desencadear, tá? Então ia ficar muito, muito preocupante. Os Estados Unidos também ia ficar com custos absurdos de empréstimos, então ia ficar cada vez mais difícil tomar crédito, porque muito banco ia quebrar também. Então realmente, rapaziada, isso aqui não é a maior probabilidade, tá? Mas é possível acontecer caso os Estados Unidos não consiga ter uma linha de raciocínio mais sóbria, vamos dizer assim, tá? Para não falar coisas piores. Então a gente teria que ver essas situações, porque senão a gente poderia também ter problemas, né, se espalhando no mundo inteiro. Então isso aqui seria muito, mas muito, muito preocupante. A gente não poderia ver isso aqui acontecer. Obviamente o dólar, né, iria cair e acabar perdendo, os Estados Unidos ia acabar perdendo o prestígio e o reconhecimento como a maior economia do mundo. Então as pessoas iam ter a insegurança em relação à economia dos Estados Unidos, e isso aqui é muito, mas muito preocupante, rapaziada. Então é isso aí, eu quero que vocês fiquem de olho no que vai acontecer aí, eu vou acompanhando pra vocês, eu vou mostrando ao longo da semana lá no Instagram, falando sobre a economia americana, né, o que eles estão fazendo, quais que são os resultados, né, ao decorrer da semana, e é muito importante que a gente fique de olho, porque isso aqui de fato é uma das coisas mais importantes
importantes a serem acompanhadas nos próximos meses aí. A gente tem até junho para tomar uma decisão, né? Caso os Estados Unidos acabe tomando essa decisão, porque a gente sabe que os Estados Unidos, ele tem hoje o presidente Biden, ele tem uma visão diferente do mercado, da política anterior, que no caso era o Trump, né? E eles querem subir o teto de gastos, mas o presidente da Câmara, ele não quer subir, né, elevar o teto de gastos até que eles consigam achar uma solução para diminuir, né, a quantidade de dinheiro gasto lá para poder equilibrar a máquina pública lá dos Estados Unidos. Então a gente precisa ficar de olho e acompanhar isso aí, porque é muito importante de fato, tá? Eu espero que vocês acompanhem lá no Instagram. Se possível, deixem um like também, um comentário, caso tenha alguma dúvida ou algo do tipo. Eu tô à disposição para responder para vocês. E é isso aí, uma boa noite, uma ótima semana para todos.